Louvado seja o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E eu escolhi 2 versículos. Um nós lemos ontem. Aliás, nós lemos os 2 ontem e nós vamos repetir. É Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. E 2 Timóteo capítulo 2 também, o versículo 3. Glórias ao nome de Jesus. Falem com bastante sinceridade comigo assim: Senhor, eis-me aqui para ouvir a tua palavra. A minha mente, o meu corpo está totalmente voltado para te ouvir. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado. Isso é forte. E vivo, ele diz, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim: tu, pois, sofre, fale comigo assim, ser cristão implica também em sofrer. Sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que Paulo, na sua plena consciência espiritual, ele entendia que ser cristão também é sofrer. Talvez apresentaram para você um evangelho triunfalista, somente de alegrias, somente de festas e somente de provisão. Mas eu quero trazer para você a verdadeira face do evangelho. Enquanto nós estivermos neste mundo, para sermos considerados verdadeiros cristãos, nós precisamos entender que o evangelho também é sofrer. Pois quem falou estes versículos para os Gálatas e para Timóteo foi um homem que estava muitas vezes sofrendo. Ele levou varadas nas suas costas, chicotadas, e não foram poucas, pedradas, e ele ficou preso pelos registros da história até o dia da sua morte. Então Paulo, ele não podia pregar um evangelho que muitos pregam hoje, porque
o evangelho, e ele muitas vezes com propriedade ele dizia o meu evangelho, porque ele incorporava, ele tinha em suas entranhas a vivência da fé, ele vivia aquilo que ele entendia por revelação, e ele não tinha um evangelho de brincadeira, era algo sério. Aqui ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E também ele diz: sofre você, Timóteo, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, um bom soldado sofre as aflições de Jesus Cristo. Ah, pastor, então eu não quero esse evangelho. Mas eu quero te dizer que essas aflições, elas não serão eternas. Um dia nós iremos nos encontrar com o nosso general. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, e você viverá eternamente na paz, na alegria e na presença de Deus. Porém, aqueles que querem viver uma vida regalada aqui na terra, sem sofrimento e sem dor, talvez até pensem que isso é possível. Não é possível, seja você cristão ou não cristão, não passar por determinados momentos de dores, de sofrimento. Qual é a diferença então, pastor, de eu ser cristão e não ser cristão, se os dois passam por momentos de dor, momentos de sofrimento? A diferença é que os que sofrem aqui tentando viver uma vida sem Deus vão viver a eternidade com dor e com sofrimento. E Jesus disse: aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porém, aqueles que quiserem viver as aflições como um bom soldado de Cristo, eles viverão eternamente num reino de paz, de alegria e de realizações. Você escolha. A ninguém deve ser imposto o evangelho. O evangelho é para aqueles que creem. A Bíblia diz: para os que creem é poder de Deus e salvação. Mas para aqueles que não querem, rejeitam, é dor, é sofrimento. Você tem o livre-arbítrio para você escolher. Há pessoas que estão à beira da morte e se oferece a ele o evangelho, e ele diz: eu não quero. É o livre-arbítrio. Deus respeita isso. Porém, há consequências para a desobediência e para o afastamento de Deus. Não queira você viver uma vida afastada de Deus, porque você não sabe o dia e a hora que você pode ser chamado para a eternidade. Quem pode garantir que ao término desta mensagem eu estarei vivo pregando? Eu posso garantir? Você pode? Não. E se Deus quiser me levar, talvez alguns digam: mas nem terminou, nem começou
pessoa, tinha tanta coisa, tão novo. A Bíblia diz que a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer sem estar na presença do meu Deus. A morte para o cristão é uma passagem triunfante para uma eternidade de paz e alegria. A morte para o ímpio, para aqueles que rejeitam e amam este mundo, é uma passagem de dor e de sofrimento. Muitos cientistas, médicos, cirurgiões já comprovam que algumas pessoas que morreram e voltaram, a maioria destas pessoas, e eles, claro, não falaram se eram crentes ou católicos, etc., porque eles são isentos, eles não podem falar sobre religião, mas estudos comprovam que aqueles que voltaram à vida e conheciam, de alguma forma oravam a Deus e acreditavam em Deus, essas pessoas não sentiram dor, não sentiram sofrimento, e por alguns segundos que elas foram e voltaram, elas puderam ver de relance uma luz e algo muito atraente e algo muito bom, embora elas não sabem dizer o que era. E aquelas que morreram e voltaram, os médicos comprovaram, aquelas pessoas que não conheciam a Deus, que não amavam a Deus, e nas palavras deles, aquelas pessoas que não tinham religião, essas pessoas viram ou um abismo muito grande, ou uma escuridão apavorante, ou sombras de pessoas vindo, tentando agarrá-las. Isso é coisa de pesquisa médica. Não estou falando da Bíblia agora. Eu li um livro onde 15 médicos durante 20 anos fizeram experiências com pessoas que morriam e por segundos voltavam. E eles constataram essa situação entre aqueles que criam e aqueles que não criam. Bom, eu falei sobre morte ontem, sobre uma família inteira em Cuba que foi morta por amor a Cristo. Eu poderia citar muitos casos de morte no comunismo, da União Soviética, na Romênia, na Ucrânia e tantos outros países. Enquanto era a União Soviética, eles mataram centenas de cristãos porque eles adoravam a Jesus e eles não acreditavam em Deus. Ainda há países como no Irã que estão enforcando e matando pessoas porque elas são cristãos e não podem pregar o evangelho lá. Eles querem pregar a mensagem deles aqui no Ocidente, mas você não pode pregar. E uma notícia, se eu não me engano, da Noruega me fez até ficar alegre, porque, se eu não me engano, de país, a Noruega determinou uma lei que só poderia muçulmano pregar na Noruega, se é que é a Noruega, eu posso estar enganado, equivocado, tá? Me veio na mente a Noruega. Só poderia, foi uma determinação há pouco tempo, 2, 3 semanas atrás, e só poderia pregar se aqueles países, e financiar o Islã na Noruega, se aqueles países que estão financiando abrissem as portas para o cristianismo. Eu gostei disso. É uma pena que o nosso país aqui está entrando disfarçadamente no socialismo, comunismo, e nós estamos indo na contramão disso aí. Vai chegar um dia, se este governo e todos que estão aí apoiando continuar, nós não vamos ter a liberdade que nós temos hoje. E muitos crentes vão se arrepender disto, porque votam sem ter consciência, sem ter uma análise cuidadosa dos acontecimentos que estão se sucedendo.
Igrejas estão fechando acordo, mas irão se arrepender se esse governo não mudar. Eu não estou preocupado com Bolsa Família, nem com Bolsa Faculdade. Eu estou preocupado com a minha liberdade de pregar o Evangelho, a minha liberdade de falar de Jesus. E se esse país entrar nessa dimensão, eu irei pregar, nem que seja na cadeia. Mas eu quero falar de uma morte diferente. Porque quando você está disposto a morrer fisicamente por Jesus, é porque você já entrou em outro nível, que não é simplesmente de vir à igreja, levantar as mãos e glória a Deus e fazer festa. Isso é bom, como eu falei, mas o cristianismo é algo mais aprofundado. Então, quando Paulo diz, não mais vivo eu, essa palavra, essa pequena palavra, eu, isso fala de ego. Paulo está dizendo, não mais vive o Paulo terreno humano, não mais vive o ego de Paulo. E eu fui buscar essa palavra no dicionário, e essa palavra ego significa toda a experiência que o indivíduo possui de si mesmo, ou a concepção que faz de sua personalidade adquirida por aprendizado, indução ou imposição. O que é ego? Ego é aquilo que eu aprendo desde criança, desde bebê, as minhas experiências, o meu modo de vida, tudo que acontece comigo, tudo que me é ensinado e tudo que me é imposto também, porque a sociedade, os pais impõem muitas vezes coisas em nós. Então, esse ego, esse eu que foi aprendido, imposto ou induzido, faz a minha personalidade. Por isso que você muitas vezes diz assim, eu sou eu e o boi não lambe. Por isso que você diz assim, sou mais eu. Quando você cita essas frases, você está dando ressalto à sua personalidade. Você está enfatizando você propriamente como pessoa, como personalidade. Agora, ser cristão é algo mais profundo. Não é para todo mundo. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos. Muitos são chamados, poucos. Porque as pessoas vêm. Você quer aceitar Jesus? Quero. As pessoas estão sofrendo. Eu vou para a igreja porque lá vai mudar a minha vida. Mas quando elas se confrontam com o verdadeiro andar com Deus, elas dizem, não dá. Eu não quero. Fulano pisou no meu pé na igreja e esse negócio não dá. Fulano não fez isso, fulano passou por mim, não deu a paz do Senhor, fulano deu uma palavra grosseira para mim, eu não vou mais para a igreja não. Porque essa pessoa não conhece o verdadeiro cristianismo. Ela está na igreja, mas ela ainda não se converteu. Ela canta hinos, mas ela não nasceu de novo. Ela levanta as mãos, mas ela não conhece quem é Jesus. Porque o verdadeiro cristão, ele não se afasta de Jesus por nada. E por isso que a Bíblia diz que nem a morte, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em nós através de Cristo Jesus. Aleluia! Por isso que às vezes eu falo, se me tirar o cargo de pastor, se me tirar minha família, pode tirar o que for, nada vai me afastar do amor de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Eu amo minha família, eu amo vocês, eu amo pregar, mas nada pode me tirar do amor de Deus, que é muito maior do que tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que aprender a matar este ego. Mas por que, pastor? Se Deus me deu essa personalidade, se Deus me deu essa forma de ser,
Por que ele quer que eu mate? Por que ele quer que eu crucifique? Porque Paulo está dizendo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Porque se foi Deus que me permitiu ter essa personalidade? Opa, peraí, não é bem assim a história. Quando Deus fez o homem, Deus fez e colocou o homem para viver neste mundo, e Ele deu algo para nós que é exclusivo do ser humano. O animal não tem, nenhum outro ser tem. Algo chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio Ele não deu para nós fazermos o que nós achar melhor. Ele deu para que nós pudéssemos dominá-lo e nós escolhêssemos viver a vida que Deus apresenta de melhor. Mas se Deus fez assim, pastor, por que então, e Ele sabia que o homem ia pecar, por que Ele nos colocou no mundo? Eu vou fazer uma pergunta a você que é pai e é mãe, e você que não é, está para ser, você sabe disso. Quando você traz um filho no mundo, você sabe que há um grande risco dele se tornar uma pessoa má. Você sabe que há um grande risco dele se tornar uma pessoa ruim para a sociedade, para a sua vida. Mas você deixa de trazer ao mundo o seu filho? Não. Porque você tem algo dentro de você chamado amor. Amém? E Deus queria que houvesse um grupo de pessoas, de seres, melhor dizendo, que pudesse ter o livre-arbítrio e escolher amá-lo. Ele não queria algo como os anjos. Os anjos são serviçais. Os anjos, eles estão em uma categoria diferente. Eles foram criados para aquela função. Mas o ser humano não. Ele foi criado, a Bíblia chama até de deuses, pequenos deuses, porque nós temos o poder da apreciação. Nós podemos apreciar as plantas, apreciar as pessoas. Nós temos o poder da criação. Nós podemos criar coisas. Os anjos não criam, os animais não criam, mas nós criamos. Nós somos apreciadores. Nós podemos olhar para as coisas e contemplar e gostar e se sentir bem com aquilo. Glória a Deus. Ele não nos deu essa capacidade para nós fazermos o que nós bem entendermos. Ele nos deu para nós amarmos a Ele e obedecermos. O pecado fez o ser humano viver como vive, afastado de Deus, vivendo uma vida desgraçada, contra pai, contra mãe, mentindo, odiando, fazendo coisas erradas. Nós é que escolhemos isso. Quando nós aceitamos a Jesus, essas coisas têm que ser dominadas dentro de nós. Antes de aceitar, nós temos uma natureza, a natureza terrena, o ego, a personalidade formada com as experiências deste mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós então precisamos entender que há uma outra natureza que foi inserida em nós, a natureza divina. Fale comigo. Aqueles que aceitam a Jesus, passam a ter duas naturezas, a terrena e a divina. Quando você não conhece Jesus, você vive somente os conceitos deste mundo, o que o mundo apresenta, e geralmente é ruim, né? Você aprende essas coisas e você gosta de viver com elas. Você muitas vezes gosta de ver o mal de uma pessoa. Você gosta muito, né? Você tem uma natureza inclinada para o mal. Mas quando você aceita Jesus de coração, a natureza divina começa a operar e você começa a ver as coisas de um modo diferente. Antes, qualquer coisa eu queria brigar, eu queria parar o trânsito, parei carro, já ameacei, não morri por sorte não existe sorte, eu não morri porque Deus me livrou. Mas eu era arrojado,
terrível, mas quando eu aceitei a Jesus, essas coisas tiveram que ser trabalhadas dentro de mim. E hoje a tendência minha não é fazer mais o mal, mas é pelo menos tentar fazer o bem. Essa é a vida cristã. Romanos 6:11 diz: portanto, olhe para a sua natureza pecaminosa, porque nós temos essa natureza mesmo depois que aceitamos a Jesus. Essa natureza pecaminosa, ela nos inclina. O mal está ali, o bem está ali, mas a nossa natureza quer levar para o mal, e nós queremos resistir, mas ela está nos levando para o mal. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero, esse eu faço. E como eu posso mudar isso? Aí a Bíblia diz: mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através de Jesus que nós podemos controlar essa natureza para o pecado. Por isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está percebendo que aqui fala de morte? O eu está morrendo, o eu tem que morrer. Então, nesse tema, morrer por ele, eu não quero frisar a parte da morte física, porque essa é apenas uma consequência daqueles que já vivem morrendo todo dia para ele. A verdadeira morte que nós temos que ter é a morte do eu. Não mais vivo eu. Eu quem? Eu Jetro. E quem vive em mim? A vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus. O Jetro morreu. A velha natureza tem que estar morta. E como é que se mata essa natureza? Crucificando. Você tem que fazer essa parte. Essa daí não é de Deus. Ah, meu Deus, eu sou tão mentiroso. Tira essa mentira de mim. Acaba com isso que não vai acontecer nunca. Ah, meu Deus, eu sou tão orgulhoso. Tira o orgulho de mim. Deus não vai tirar o orgulho de você. Ah, meu Deus, eu sou tão invejoso. Tira a inveja de mim. Eu sou tão ciumento. Tira o ciúme. Não peça essas coisas a Deus, porque em nenhum lugar da Bíblia fala para você pedir, e Deus não vai tirar ciúme, inveja, coisa nenhuma. Ah, mas a culpa é do diabo. O diabo está condenado já. Pare de ficar pondo culpa nele. Assuma a sua responsabilidade. Se você mente, é porque você quer mentir. Se você inveja, é porque você quer ser invejoso. Se você rouba, é porque você quer roubar. Ô, pastor, esse evangelho aí está um pouco complicado, né? Esse é o evangelho verdadeiro. Paulo disse: não mais vivo eu. Aquele Paulo agressor, aquele Paulo que perseguiu os cristãos. Inclusive Deus mudou o nome de Paulo para Saulo. De Saulo, perdão, para Paulo, ao inverso. Porque Deus queria mostrar para Paulo uma nova vida. E a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. O velho Jetro não pode existir mais. Agora tem que existir um novo Jetro, que essa vida que ele tem, ele não vive mais em si mesmo, mas ele vive na fé do Filho de Deus. Aleluia. Precisamos morrer nossa natureza pecaminosa em nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas. Crucificam, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. As pessoas que pertencem a... Eu acho que vocês se perderam um pouco aqui. As pessoas que pertencem a Cristo crucificam sua natureza. Crucifique sua natureza e faça morrer essa paixão para as coisas que são erradas. O soldado, em sua função de guerra, não pensa em seus próprios interesses, mas na causa. Em 2 Coríntios 10:3 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, o bom soldado de Cristo sofre as aflições de Jesus, em Cristo.
E o que é essa aflição? Paulo disse: eu orei 3 vezes para que Satanás não me afligisse, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. Todos nós somos tentados e temos uma fraqueza em determinadas áreas da nossa vida, e que não adianta você ficar orando, porque o que Deus deseja é que você tome uma atitude em relação a isso. E Ele te dá a graça. Mas pastor, o que é graça? Graça é favor imerecido. Também quer dizer capacitação. Deus vai te capacitar para você vencer, mas é você que tem que tomar esse passo e esta atitude. Qual é o sofrimento? É esse. É você crucificar a sua carne. Nós estamos em batalha. Nós estamos em guerra. Amém? Fale comigo assim: eu estou em batalha. Todos os dias há uma batalha que eu tenho que enfrentar. Eu estou em guerra. Eu não posso brincar. E como um bom soldado, eu sofrerei as aflições de Cristo que estão em mim. Mas eu sou mais do que vencedor. Uma única atitude possível contra o desejo fora de controle que existe no homem é uma declaração total de guerra. Eu ouço muitos cristãos murmurando sobre suas imperfeições, suas falhas, seus vícios, seus defeitos, mas vejo tão pouca guerra. Murmurar, porque eu sou assim? Faça guerra! E ele diz, continuando a citar: há algo sobre a guerra que aguça os sentidos. Você ouve o estalo do galho, o barulho das folhas, e você está em modo de ataque. Alguém tosse e você está pronto para puxar o gatilho. Mesmo depois de dias de pouco ou nenhum sono, a guerra nos mantém vigilantes. Existe uma tendência cruelmente violenta na verdadeira vida cristã. Agora perguntaremos cuidadosamente: violência contra quem? Ou o quê? Não contra outras pessoas. Não contra outras pessoas. Não contra outras pessoas. Não contra muçulmanos, nem hindus, nem budistas, nem ateus, nem ímpios, nem cristãos carnais, nem esposas, maridos, crianças ou chefes desagradáveis, mas contra cada impulso em nossa alma de ser violento contra outras pessoas. Violência, uma tendência cruel no cristianismo, contra o nosso próprio ego. E tudo em nós que faz paz com o pecado. É uma violência contra toda luxúria em nós. Todos os desejos escravizantes por comida, cafeína, açúcar, chocolate, álcool, pornografia, dinheiro, louvor de homens, aprovação de outros, poder, fama. Esse é o nosso inimigo. É contra isso que devemos guerrear. Nós tendemos a pensar na campanha de guerra espiritual como uma pequena coisa, onde você encontra algum jeito de orar, ou algum jeito de impor as mãos, ou alguma maneira de fazer algo contra Satanás. Isso é importante, acredite, isso é importante, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é importante, mas saiba de uma coisa: não chega nem perto da importância disso. Porque a única base de operações que Satanás tem em sua vida está em sua carne e seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás.
A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante que combater Satanás é lutar contra o pecado. Entenda isso. Meu maior inimigo não é Satanás. Meu maior inimigo é o meu eu. Ele é a única razão para eu ir para o inferno. Cristianismo não é um acordo de paz com o mundo da forma como a religião é. Há uma tendência cruel no cristianismo e não é contra ninguém além de nós mesmos. Na verdade, é contra nossa crueldade contra outras pessoas. Se você sentir que está sendo uma pessoa cruel contra os outros, uma pessoa áspera, uma pessoa crítica, você sabe qual é o seu problema? Você não aprendeu a guerrear. Você não aprendeu a ser cruel. Você não aprendeu a ser violento. Contra a sua violência, contra a sua maldade, contra o seu espírito crítico. Você se queixa disso, você fala sobre isso, mas será que guerreia constantemente contra isso? Esta é a sua batalha. Esta é a sua guerra. Você está lutando contra isso? A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. É preciso ter violência contra este mal. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. O orgulho, a maldade, o pensamento malicioso. Essa é a verdadeira guerra. Quantos de nós estamos dispostos a vencer essa batalha? Por isso que muitos desistem. Por isso que muitos vêm à igreja e enquanto está vendo as coisas legais, bonitas, de pular, de dançar, elas estão bem, porque elas saem daqui e elas continuam vencidas pelo pecado. Mas quando elas são confrontadas nesta guerra contra si próprias, aonde o desejo pecaminoso, a vontade de pecar e de fazer coisas que não agradam a Deus, vem contra ela, então ela começa a se render para o mal. Você tem lutado contra isso? Você tem guerreado contra isso? Ou você tem sido uma pessoa semelhante a Adão, que quando Eva induziu ele ao pecado e Deus chegou perante ele, e aonde está a tua mulher? Ele cometeu um erro que até hoje persegue a maioria da humanidade: transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste, Senhor, e até hoje persegue cada pecador. Todas as vezes que nós somos confrontados com o pecado, todas as vezes que nós somos confrontados com as nossas falhas, nós dizemos: a culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do patrão, a culpa é do vizinho, a culpa é de alguém, mas não assumimos a nossa culpa, porque não queremos guerrear contra a nossa própria deficiência e fragilidade. Ser cristão é ser guerreiro. Ser cristão é ter violência sim, mas contra o mal que está dentro de você. E essa parte Deus não fará. Essa parte Deus não fará. Porque é você que tem que crucificar o velho homem. E você vai conviver com ele até o dia que Jesus te chamar. Deus poderia ter tirado isso de nós, claro que Ele poderia, mas aí seria fácil demais. Jesus já morreu por nós, passou por tudo isso que Ele passou, e nós não faríamos nada. Não, há algo a ser feito por você, e esta guerra que você está todos os dias lutando é contra este mal que está dentro de você, e a tua vitória está quando você persevera lutando e guerreando até o dia que o Senhor te chamar. Por isso que a Bíblia
diz: aquele que perseverar até o fim. E eu vejo pessoas entrando na igreja e pessoas saindo para o mundo e vêm para a igreja e voltam para o mundo, e eu fico triste porque eu sei que essas pessoas não querem batalhar, não querem guerrear, mas elas não sabem que elas estão se condenando e elas estarão sofrendo eternamente. Por isso que a mensagem do Evangelho não pode ser uma mensagem mamão com açúcar, porque as pessoas estão indo para o inferno e nós temos a responsabilidade de avisá-las. Elas não precisam crer, elas não precisam aceitar, mas elas precisam saber que há um inferno, que há uma condenação, que há uma dor eterna, e todos aqueles que não se renderem a Cristo estarão condenados. Jesus diz: quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Ah, pastor, mas Deus é tão bonzinho, Ele não deixará que... Você quer viver uma vida de pecado, você quer viver uma vida de facilidades, de luxúria, e você acha que o céu vai ser contaminado com esse pecado? Deus não levará pecadores que não se arrependem para o céu, senão a bagunça lá será muito grande. Deus só levará aqueles que lutarem contra o seu pecado, aqueles que realmente quiserem uma vida eterna com Deus, terão que lutar contra o seu próprio pecado. Eu não sei quantos continuarão seguindo a Jesus depois de uma mensagem dessa, mas não me importa. Para mim importa avisá-los de que o mal está prevalecendo. A Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior. O mundo jaz no maligno. Melhora um pouco aqui o retorno para mim, por favor. O mundo jaz no maligno. O mundo está indo de mal a pior. Os governantes estão se juntando e estão globalizando os pensamentos e estão voltando para aquela época em que as línguas foram confundidas e eles estão universalizando as ideias, e o pecado está aumentando, a permissividade, as pessoas estão pecando e os governos estão apoiando. Jesus não ficará muito tempo permitindo que essas coisas aconteçam. A Bíblia diz que se não fosse abreviado aqueles dias, ou seja, os dias finais, nenhuma carne se salvaria. Estamos vivendo os últimos dias. Sofre você que quer ser um bom soldado as aflições de Jesus Cristo. Sofra. Esse é o teu sofrimento. Lutar contra a velha natureza, lutar contra o pecado que está dentro de você. Eu sou tentado todos os dias como qualquer outra pessoa, mas eu não sou obrigado a ceder ao pecado. Você é tentado todos os dias, mas você não é obrigado a ceder ao pecado. Os maridos são tentados a trair suas esposas, as esposas são tentadas a trair seus maridos. Os filhos são tentados a ser rebeldes contra os seus pais. Nós somos tentados a ser rebeldes contra as autoridades constituídas. Nós somos tentados a mentir diante de uma situação que vai nos colocar em situação difícil. Nós somos tentados, mas nós não precisamos ceder à tentação, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Por isso que Paulo diz: já estou crucificado, não mais vivo eu, o Paulo antigo, não mais vivo eu, o Jetro antigo, não mais vivo eu, o pastor Léo antigo, não mais vivo eu, o William antigo, não mais vivo eu, você, mas a vida que você tem que viver agora é a vida na fé do Filho de Deus. Morra para o pecado e viva para Deus.
sofrer.